Vê-se bem, vê-se bem. Sim, já estão reservados ou temos de sentar à frente?
É que o micro sem bateria ou está funcionar. Então é muito mais fácil termos um micro para falarmos do que estarmos sem micro. É só por isso. Podem continuar E quando isso, a Catarina vai deleitar-nos com um belo fato. Ela, o Jack estava aqui a responder a quem? eu não sei. Se calhar ainda é isso. Agora fala. Vai ficar mais fácil. Ok? Temos voz. Temos voz. E temos voz. Temos voz, temos voz. Tá? Temos voz com Z, temos voz com S. Então, eu queria vos agradecer pela presença da Catarina. Isso é de extrema importância. E vamos descobrir que para mim também é de extrema importância vocês estarem aqui. Eu vou começar porque isso é de extrema importância para a Catarina. Agora, a voz estabilizou. Eu vou dizer, em primeiro lugar, porque isso é de extrema importância para a Catarina. Porque cada vez que um autor decide escrever alguma coisa, é um ato de generosidade. Eu sei que muitas pessoas dizem assim, quando o autor escreve alguma coisa, é um ato de vaidade. Ele é um ato de vaidade quando ele escreve alguma coisa a respeito
a respeito, digamos, de si, uma propaganda a seu respeito. Mas não é um ato de verdade quando a pessoa escreve genuinamente a pensar como aquilo que ela escreveu pode ajudar o outro. E aqui é onde se encaixa a nossa amiga Catarina. Eu conheço a Catarina, nós trabalhamos nesse livro mais que um ano. Então, até na abertura do livro, eu pus uma frase e a Catarina sabe que eu digo isso em privado. Catarina é maravilhosa. Eu abri o prefácio com isso. Justamente porque a Catarina, desde a primeira vez que nós falamos do projeto, a Catarina sempre pensou em produzir um livro para o outro. Como ela poderia ajudar o outro a compreender melhor as relações familiares? Como ela poderia ajudar o outro a trabalhar na área de constelações familiares? Como ela podia ajudar o outro a fazer melhor o que faziam neste campo de constelação familiar? E o que é interessante é que quando a Catarina partiu para escrever o livro, não era uma pessoa que acordou um dia da manhã e disse: eu não sei o que fazer da vida, eu não sei se vou comprar uma gaiola dos passarinhos ou eu vou escrever sobre constelações familiares. Não quero chamar a Catarina de velha, eu sou mesmo. Mas a Catarina já tinha uma estrada bem, muito bem rodada. Já havia milhas, quilômetros a andar por aquela estrada. Ou seja, para a Catarina permanecer, não, para a Catarina poder permanecer, ser Catarina Batista, ela não precisava de um livro. É absolutamente fazer um blog, podia ficar como estava. Mas, por um ato de generosidade, a Catarina decidiu presentear o mundo com o livro. Então, neste momento, nós, que somos as pessoas que amamos a Catarina, ou gostamos da Catarina, ou temos afeto por ela, precisamos ajudar a Catarina agora a levar isso que ela produziu, este livro, adiante. Porque é um ato de generosidade, não só para conosco, estamos nesta sala, mas é um ato de generosidade para todas as pessoas que precisam saber sobre este tema, constelação familiar. Então, felizmente, eu sei, a Catarina trabalha com isso, faz os deveres dela, ou seja, o livro não é um cartão para que a Catarina vá arrecadar mais clientes. A Catarina quer chegar ao outro e generosamente, eu essa palavra muitas vezes, generosamente, a Catarina quer que mais pessoas tenham os benefícios da constelação familiar, das constelações solidárias. Tá? E, poxa, falar conosco sobre esses benefícios, mas agora, então, puxando a sardinha um pouquinho para o meu assado. Então, eu tive a honra de ter sido o mentor da Catarina na produção do livro. Ela diz assim: o que faz o mentor? Na verdade, a coisa maravilhosa que faz o mentor é aprender sobre temas que de outra forma, não aprenderia. Então, na minha profissão, como mentor de pessoas que querem deixar as suas histórias, eu tenho esse privilégio de aprender coisas que eu não aprenderia. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer como mentor literário da Catarina foi entender um pouco sobre constelações familiares. Logicamente, quando a gente começa a produzir, eu tinha que ler, tinha que informar, tinha que conversar com a Catarina. Então, digamos assim, o maior benefício é justamente aprender aquilo que eu não teria aprendido. Mas, como eu cheguei até aqui, né? Eu tenho 69 anos e, literalmente, em fevereiro, dia 11 de fevereiro do próximo ano, eu vou ter 51 anos de profissão. Bastante tempo. E nesses 51 anos de profissão, nos primeiros 22 anos, eu trabalhava
numa grande editora, chamada Collins, e depois do HarperCollins, uma das maiores editoras do planeta, mas até hoje uma das maiores. E eu chegava, eu passava por mim, às vezes, cerca de 200 livros ao ano. Então, se eu somar tudo isso, passaram por mim por volta de 5.000, 7.000 autores. Isso é muita gente, muita vida, na verdade. Desses 5.000 a 7.000, eu disse, eu fico a pensar assim, quantos deles eu realmente admirei texto produzido? Porque muitas pessoas querem deixar a sua marca, querem deixar a sua história, querem deixar o seu legado, mas elas querem deixar de uma maneira tal que, vamos à palavra generosidade, elas querem deixar de uma maneira tal que não é necessariamente um ato de generosidade. Fica esse contínuo entre vaidade e generosidade. Só que, dessas entre 5.000 e 7.000 pessoas, existem, então, aqueles que realmente vão para esse extremo de querer deixar alguma coisa, fazer alguma coisa pelo outro. Onde se encaixa, então, nossa querida Catarina. E desse, coisa muito interessante, é que, eu vou dizer a grande maioria, mas talvez seja toda essa maioria dessas pessoas, são pessoas que ficam meus amigos durante os anos. Então, eu acho muito lindo, por exemplo, eu ir estar em aeroportos do mundo inteiro, depois quem for no Google, no Instagram, vai ver que na minha vida, se a Catarina fala alguma coisa para vocês sobre mim, eu fico andar pelo mundo inteiro, vários continentes, para fazer o meu trabalho. Não necessariamente com autores, mas também faço coisas, televisão, séries, filmes, teatro, etc. E é lindo chegar no aeroporto e ver um livro cujo nome na capa do autor é um dos meus mentorados. Então, eu vejo, por exemplo, assim, eu tenho um autor de Brasília, no Brasil, chamado Maurício Covide. Ele está em 9 línguas e em vários países. Então, é muito lindo chegar ao aeroporto, por exemplo, na Noruega, e você, eu sei quem é. Houve uma época em que eu chegava com algumas livrarias, principalmente livrarias brasileiras, e eles, aquelas mais espaçosas, havia uma mesa, eles ainda há uma mesa onde eles expõem os livros. E eu contava naquela mesa cerca de 120 pessoas que haviam passado, mas pela minha mão, não pela minha mão, mas haviam passado. Tivemos um processo de mentoria. A primeira necessidade do processo de mentoria, porque todos nós temos uma história para contar, mas nem todos temos o conhecimento dos pormenores, dos pequeníssimos detalhes que fazem uma história ser comercialmente viável. O que é uma história comercialmente viável? É justamente aquela que vai chegar até o público e o público vai deleitar-se com o texto. Então, a Catarina é uma sumidade naquilo que ela faz, os relações familiares. Mas, simplesmente ela fosse escrever aquilo que ela faz, nós não teríamos uma reprodução do trabalho da Catarina. E assistir a Catarina trabalhar não é o ideal para que aprendamos com a Catarina. Então, no meu trabalho, é justamente isso. Eu tenho sempre em conta de que um dos meus mentorados, a pessoa que vem para mim, eu sempre vejo isso com muita responsabilidade, para que eu possa ajudá-la a tirar dela mesma absolutamente tudo que ela tem de melhor e que ela precisa pôr no livro, muitas vezes na peça de teatro, no série, no filme, para o outro. Então, volta a palavra da velocidade. Eu acredito muito nisso, de que no meu trabalho eu ajudo alguém a simplesmente ser mais generoso. E eu falo isso em público com muita humildade e honra,
e a Catarina é minha testemunha, em que nem um momento do nosso trabalho de mentoria, eu disse, Catarina, por isso, ou é nada, em absoluto. Tá? Tudo que está aqui é 100% Catarina. E, ao mesmo tempo, eu também, generosamente, a Catarina disse muito obrigado ao meu mentor. Tá? Então, é interessante isso. O mentor, ele é aquele que realmente leva alguém a ser capaz de dar, então ele permanece invisível, ele tem que ser invisível. Eu sempre tenho a honra de fazer lançamentos de poucas dessas pessoas que realmente fazem isso para chegar além, fazem isso para ajudar, fazem isso que alguém possa se beneficiar. E eu acabo sentado numa mesa a falar sobre esse tipo de assunto. Pois bem, então hoje nós temos o lançamento do livro da Catarina. Eu só vou falar um pouquinho para a Catarina, que vai encerrar o nosso evento sobre o livro. Como que o mentor, eu vou olhar o livro, espero bem, não sei. Então, justamente quando eu comecei a sobre o livro, é que nós levamos conosco aquilo que é o histórico ou a história das nossas famílias. E eu que trabalho em histórias, na história das histórias, está sempre o que veio antes. Só para vocês terem uma ideia do mundo das histórias, se nós formos contar, digamos, uma piada, aquela mesma piada, em circunstâncias diferentes, ela vai soar diferente, rir mais ou vai fazer rir menos. Significa o seguinte, que há coisas em nós que fazem com que as mesmas histórias elas se manifestem de forma diferente. Uma delas, por exemplo, é a genética. Nós carregamos as histórias geneticamente dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, atravós, por aí vai. Não que eles nos tenham contado, mas, por exemplo, a forma de ver o mundo. Fisicamente, eu tenho um problema grave nos meus olhos. Eu, desde 9 anos de idade, descobri que eu tinha visão de túnel. Então, consequentemente, eu não consigo conduzir um automóvel. Eu posso dizer, até poderia, mas correríamos o risco de eu assassinar, não vou ter, atropelar alguém, não assassinar, atropelar alguém. Eu tenho dificuldade de mesmo para andar de bicicleta pela mesma razão. E, então, esse pormenor, esse pormenor físico tem a ver com a minha avó. Morreu com 99 anos, mas também tinha problemas com os olhos. Por sua vez, ela contava que a mesma coisa havia acontecido com a avó dela. Ou seja, é interessante que eu carrego geneticamente esse problema de pressão alta dos olhos, que causa glaucoma, por sua vez, causa visão de túnel. Uma vez eu fui os outros. Então, só para dizer, fisicamente, as coisas são assim. E depois, nós carregamos conosco, e eu aprendi muito isso ao trabalhar como mentor da carreira, nós carregamos o histórico, a história da nossa família, daquilo que aconteceu. Uma coisa interessante é que a minha avó e meu avô, por parte de pai, eles imigraram de Portugal em 1902. A minha avó tinha 16 anos e ela saiu de Portugal porque ela queria ir para uma terra onde ela pudesse plantar, logicamente colher e comer melancia. Então, a gente acha assim, que a pessoa quer ir para além mar
digamos, para ficar rico, milionário. Ela queria, ela era uma menina de 16 anos, queria comer melancia. O pai dela e a mãe dela viam muito de fome. O irmãozinho dela, chamava de tio Francisco, não conhecia. O tio Francisco havia morrido com inanição, morreu porque não, a mãe, minha bisavó, a mãe da minha avó, havia morrido, o pai havia morrido, e ela havia morrido quando o tio Francisco tinha alguma coisa com 3 meses. E aí a minha avó, que era uma delas, ficaram sozinhas, a tia Julieta, ali tentaram alimentar o tio Francisco com água e farinha, que era tudo que havia sobrado. E, logicamente, ele morreu. Tá? Quando ele morreu, veio, logicamente, o padre, estava com aquilo, e queriam levá-las para um convento ou para uma casa de família, que eles faziam em Portugal naquela época. E a minha avó já era apaixonada por um menino da aldeia vizinha, depois veio a ser o meu avô, o avô Límpio, e ela decidiu que ela não iria para o convento, só fosse para o convento, nunca ela casaria com o amor da vida dela, com o crush, que as pessoas chamam hoje. Tá? E também outra coisa, eu não queria ir para uma casa de família, naquela época não levavam as duas irmãs para casa de família. Uma irmã iria para um sítio de Portugal, outra para outro lado de Portugal, nunca mais se visse na vida, e ela talvez nunca mais se visse o Olímpio. Então, o que ela decidiu foi fazer o que disseram para ela, que havia essa terra do outro lado do mundo, em que se falava português, e que lá, se ela visse uma semente de melancia, nascia melancia, o ano inteiro. Vai ser para lá que eu vou. E arrumou as coisas, ela e a irmã disseram, olha, o Círio, que era o nome dela, como vai chegar a Lisboa, porque os navios partem de Lisboa para cruzar o oceano, chegar. E ela disse, olha, eu vou de qualquer jeito para Lisboa. Sim, mas como? O caminho. Para onde fica Lisboa? Morava em Marvão. Ou para onde fica Lisboa? Para o sul. Ela caminhou, ela e a irmã dela, de Lisboa, logicamente todo um avião na mão. Tá? Eles desceram em Salvador do Bahia, no Brasil, e ela desceu, ela achou muito quente e achou muito diferente de Portugal. Ela foi para aquele 1902, ela não tinha visto uma pessoa preta, né? Não é que ela fosse racista, já foi racista, eu nunca tinha visto. Ela achou que aquilo não era bem Portugal. Ela pediu para voltar para o navio, voltou para o navio. E naquela época os navios não paravam em Santos e São Paulo, os navios não paravam, os navios alemães não paravam no Rio de Janeiro. E eles viam em carga, em pessoas, até Montevidéu, no Uruguai, para depois trazerem para Portugal couro de vaca e carne seca. Desse bolo, para Portugal naquela época. Então, aí a próxima paragem foi em Montevidéu, no Uruguai, onde ela desceu, ela e a irmã, ela e a irmã e a família do Olímpio, e o Olímpio, que era mais jovem do que ela. E aí as pessoas falavam espanhol. Ela disse, olha, não vou ficar numa terra que fala espanhol, porque na Espanha só vem vento quente e outras coisas que a gente não pode dizer aqui. Né? Vocês depois podem ver na internet e ver outras pessoas. Não, filho. E aí o capitão do navio disse, não, dona Cecília, aqui a senhora e a sua entourage vão ter que ficar, né? Porque o navio agora atravessa de Montevidéu para Buenos Aires, poucos quilômetros, para encher o navio de carga e levamos gente de volta. Não tem. Eu assim, para onde fica essa terra que fala de Deus? Eu esqueci o Brasil. Olha, o Brasil fica agora no caminho. No caminho. Ela caminhou, ela, a irmã, Olímpio, mãe de Olímpio, pai de Olímpio, de Montevidéu, até o extremo sul do Brasil. A gente olha o mapa do Brasil, tem um rapinho lá. Quando ela atravessou, hoje chama Chuí, né? Chamava-se Santa Vitória do Bombarde. Ela atravessou a fronteira, caminhar, naquela época, em 1902,
embora o Brasil fosse um país independente, uma república, era extremamente ligado a Portugal. As pessoas que sabiam, as pessoas ali que tinham uma república. Ainda era, até porque a separação do Brasil e Portugal não foi traumática. Ganhou fogo, e voltou, e pronto. Ninguém sabia disso. Porque a família é portuguesa. Ela chegou nas capitanias e deram-lhe terra, e deram-lhe gado. E não deram para o pai o Olímpio. Com 16 anos, ela era a pessoa que dizia: vamos e vamos caminhar. Então, só para vocês terem uma ideia, ela morreu com 89 anos, com visão de túnel, como eu, e ela chegou a ser dona, não necessariamente do Rio Grande do Sul, mas em terras em outros estados brasileiros, como Mato Grosso, etc. Terras dela equivaliam a mais que a metade do território português. Então, por que eu digo isso? Porque, certa vez, eu fui fazer constelação familiar num dos meus eventos no sul do Brasil. Eu conheci a Catarina, uns 10 anos antes de eu conhecer a Catarina. E uma coisa que sempre me intrigava é que eu tinha uma espécie de determinação interior. Tá? Alguma coisa assim, se eu queria, eu conseguia. A Catarina, que me acompanhou agora na construção do livro dela, bem sabe, sempre. As minhas conversas com a Catarina sempre tipo, vamos, sempre fazer. Eu queria descobrir aquilo. Então, uma das coisas, para encurtar a história, eu descobri nas constelações familiares, é que eu tenho em mim essa coisa que ainda talvez não esteja resolvida, ou seja, uma determinação ainda não resolvida, de que se eu estou numa situação em que ninguém mais me leva, eu pergunto para onde fica e eu caminho até lá. Hoje em dia, metaforicamente, talvez, mas eu caminho, eu vou até lá. E a pessoa que fazia constelação familiar falou assim: não, isso é, é, é o histórico da sua família. Tá? Ou seja, são coisas muito interessantes que a gente aprende quando a gente se envolve nesse tipo de. Quando a gente se envolve nesta área. A gente aprende como essas coisas funcionam. Só para terminar, em 2015, no dia 20 de maio de 2015, a 1h20 da manhã, eu estava no sul do Brasil, no estado do Paraná, uma cidade chamada Toledo. Eu iria para Foz do Iguaçu para tomar um avião para São Paulo. Eu iria trabalhar em São Paulo no outro dia, e o carro que eu estava acabou embaixo de um outro carro, embaixo de ônibus. As pessoas com quem estavam morreram. Foi a única vez na minha vida em pé, do meu lado, sem perna, as coisas básicas. E aquilo foi uma coisa terrível, mas eu consegui recuperar, ferido pulmão, fígado, essas coisas. A gente lê a respeito. Eu me recuperei. Em cerca de 12 dias eu já estava bem, cerca de um mês e pouco já estava de volta a Portugal para depois voltar para a Escócia. E aquilo passou-se um ano ou dois, eu estava de novo numa constelação familiar. Nós decidimos constelar um acidente na nossa vida, se possível. E constelar o porquê eu não fiquei, eu não peguei uma infecção. Eu estou sempre com sobrepeso, minha vida inteira, sempre fui gordinho. Então, eu podia ter vários problemas, mas eu não tive. Uma recuperação absolutamente maravilhosa, mas tem aquela coisa do trauma, né, do não lembrar seu, de parar na caixa respiratória, então, todas essas coisas nós consideramos um acidente. E uma das coisas que eu descobri naquela noite, no acidente, é que o meu corpo, ele disse: olha, qual o norte para chegar até sarar um acidente? Então, aquela avó da história da minha avó, de como é que eu chego lá? É um caminho. Então, eu estava numa situação em que eu teria que chegar e a ciência me ajudava até um pouco. O restante eu teria que caminhar. Eu caminhei.
literalmente, eu fiquei 7 minutos morto. Eu tenho um quadro na minha casa, aquela linha, tá? Ou seja, em algum momento da minha história, do meu histórico pessoal, eu fiz o que a minha avó me fez fisicamente, eu fiz na minha alma, no espírito, ou seja, tá? Eu caminhei de volta aonde eu queria estar. Eu caminhei de volta ao meu Brasil, eu caminhei de volta à minha Lisboa para chegar. Então, ou seja, isso são as coisas maravilhosas que nós aprendemos de um grande benefício de nós entendermos um pouco mais sobre constelação familiar. Então é isso. Espero que vocês se divirtam. A senhorita Catarina vai nos dizer muita coisa. Eu queria agradecer a Catarina pelo maravilhoso privilégio que foi trabalhar com ela. Eu sei que ganhei uma autora, tenho ganhei uma autora ainda para muitas outras coisas que a Catarina não trouxe mundo de conhecimento, mas por tudo ganhei uma amiga. Tá? Uma coisa absolutamente linda. Muito obrigado, gente. Muito agradecida, James, pela história. Traz efetivamente aqui já um encaminhamento para o que são constelações familiares. Eu tenho uma história para contar também sobre a Catarina. Para já é um privilégio, sinto-me uma grande refugiada. Entre todos os teus amigos que estão aqui e que fizeram questão de estar aqui, sabemos todos particularmente ti. Portanto, é um privilégio meu. Não estar aqui a falar, mas teres entrado na minha vida. Isto aconteceu no dia 21 de novembro de 2021. Encontrei a data certa. E lembro-me dessa data porque foi a última vez que estive com o meu pai vivo. E nós temos trabalhado tanto sobre constelar histórias com o meu pai. E nesse dia, ou antes, nessa noite, nós estivemos a jantar, tínhamos um encontro de podcast. Isto, Catarina fazia parte da turma mais antiga e eu era das notas. E nunca tinha visto a Catarina, ou se tivesse visto a Catarina, não sabia quem era a Catarina. Mas o acaso faz bem as coisas. A Catarina ficou em frente à minha pessoa. Sou terapeuta de desenvolvimento de traumas. E sou especializada na lógica do inconsciente. Naturalmente, falámos sobre o inconsciente. E eu tinha uma opinião muito sui generis relativamente às constelações familiares. Porque aquilo que eu tinha visto até então era, para mim, brincadeira. Era as pessoas estarem a brincar com, efetivamente, os problemas das pessoas. Porque as pessoas que eu tinha visto não transmitiam confiança nenhuma. E tive esta conversa com a Catarina sobre o inconsciente, em que ouvi a opinião da Catarina e a Catarina ouviu a minha opinião. E ambas crescemos. Literalmente. Eu ampliei o meu conhecimento e a Catarina também tomou consciência de outras coisas. O que a Catarina não sabia é que nessa noite, ao olhar para a Catarina, eu disse: se eu tiver que aprender constelações familiares, tu és a pessoa que vais ensinar. Só que a Catarina não sabia ainda que ia ensinar. Isto aconteceu, nos aconteceu 2 anos depois, talvez. Portanto, eu esperei 2 anos que a Catarina lançasse efetivamente a sua formação a Raízes e Frutos. Assim que a Catarina lançou, eu inscrevi-me logo, naturalmente. Porque se eu ia aprender com alguém, eu ia aprender com uma pessoa que sabia de constelações familiares. E até hoje, continuo a acompanhar o crescimento da Catarina. É um orgulho ter adquirido o teu livro, porque eu posso dizer que é a minha amiga.
posso dizer que efetivamente tenho pessoas famosas, conheço pessoas que conhecem 7.000 autores e isto é riqueza. Então, ter aprendido contigo foi mais do que ter reencontrado uma alma que nós somos. Já nos conhecemos de outras dimensões, de outros planos, mas é sobretudo saber que estamos a trabalhar para as outras pessoas. O James está a falar em generosidade. Quando nós estamos a constelar, estamos a colocar o nosso conhecimento ao serviço de uma pessoa que está a precisar de tirar uma espinha de algo que ela tem. Ponto. E eu sou uma caminhante do caminho de Santiago. Quando temos uma bolha, é impossível continuar o caminho. Dói como caraças. Desculpem falar assim, mas dói. Nós não conseguimos. Mas quando rebenta a bolha, tapamos e continuamos a andar na boa. E isto é o que fazemos ao constante. Encontramos aquela linha, encontramos aquele pontinho, tiramos, ajudamos as pessoas a criar e ajudamos a melhorar a vida das pessoas. E isto é uma das maiores bênçãos que eu acho que nós temos ao podermos ajudar as pessoas a constatar aquilo que elas precisam de libertar. Então, agora com este livro, para além de já adquirido conhecimento com a Catarina, de ter enriquecido a minha prática enquanto terapeuta, vou ter um livro que eu vou poder dizer que comprem se quiserem fazer melhor. Se quiserem compreender melhor. Então, estou desejosa de ler, porque sei que estou lá dentro, mas não sei, ainda não li. Então, é isto mesmo, Catarina. Gratidão por existir, gratidão por teres dado este ato de amizade, de generosidade tão grande. Bem, quero agradecer a todos a vossa presença. Eu sei o que era. Eu aguentei durante muito tempo que eu tivesse dizer ali umas palavras. Depois começou a complicar. Mas obrigada a todos pela vossa presença. E depois, porque é que eu decidi escrever uma palavra? Na realidade, eu facilitei tantas construções, vi tanta transformação, pensei, estas histórias não podem embora. É importante as pessoas perceberem como é que as constelações funcionam e como é que elas nos podem ajudar. Então achei que através das histórias das outras pessoas eu podia ajudar muito mais pessoas. Porque, no fundo, o livro é um instrumento fácil de chegar a muita gente. Então, foi uma forma que eu encontrei de chegar a cada vez mais pessoas. E eu preciso dizer, a Ricardo, se falar a sério, que a minha missão é muito maior do que eu. Aliás, eu não sou médio e meio, portanto, é muito fácil ter uma missão maior do que eu. Porque a minha missão, na realidade, é cada casa, cada família tenha este conhecimento. Conhecer a base da visão sistémica. Que aqui a Bárbara acabou de por referir, que é, quando nós temos a nossa conversa, ela não saiu mesmo e eu também não. Quando eu mudo tudo à minha volta.
Então, quando nós temos esta conversa, mas não sei. Então, é muito importante nós percebermos o quanto é importante nós termos este conhecimento de base, que é a base das construções para viver. E entendermos que aquilo que acontece conosco, aquilo que aconteceu com os nossos pais, os nossos avós, os nossos antepassados, impacta a nossa vida. De forma positiva ou de forma menos positiva, como o James se referiu há bocado, a questão do problema que eu tenho. Não sei se vocês repararam, mas os pais dele não têm este problema. Os avós têm. E a avó também tem. Então, o que é que acontece? Às vezes, nas constelações familiares, tem que ser isto. Há uma primeira situação que não é resolvida, então salta a geração. Então, quando eu não resolvo na minha geração, muito provavelmente é que vai carregar aos filhos ou aos netos, não muitos. Então, daí ser importante nós percebermos que questões não resolvidas na nossa família, é importante nós pararmos e irmos olhar para elas. Porque se nós olharmos para elas hoje, os nossos filhos ou os nossos netos não vão carregar com essas questões, com esses padrões. Então, se nós aprendêssemos, eu digo isto muitas vezes, se nós aprendêssemos isto na escola primária, olhem como é que seria a nossa vida. Muito mais leve. Então, foi com este pensamento que eu comecei a meditar e a pensar. Pensei no livro. Isto vai ter que ir a maneira de chegar a cada vez mais pessoas. Então, realmente, livrei este instrumento de chegar a cada vez mais pessoas. E, portanto, eu neste livro, obviamente, aqui é estudada também pelo James, ele diz sempre que até à altura tu é que sabe, mas ele vai sempre orientando para que realmente a obra saia dos padrões normais do que é o livro. E vocês compraram o livro que têm nas mãos, vão perceber isso. Vocês têm nas vossas mãos mais do que o livro. Vocês têm nas mãos o instrumento para nos desenvolverem. Portanto, eu desafio-vos realmente a vocês a preencherem os quadradinhos que vocês vão ver dentro, vão tendo aí ao longo do livro, porque vocês realmente têm vários instrumentos dentro do livro. Para quê? Para vocês perceberem a vossa história, em primeiro lugar, para perceberem que padrões é que vocês têm na vossa vida que ainda podem resolver e que realmente é importante ocuparmos realmente o nosso lugar. O nosso lugar. E não fazemos o que é suposto, fazemos o que nos faz bonitos. Por outro lado, também tentei colocar neste livro a parte mais clássica, vamos dizer assim, das constelações, e uma parte mais fora da caixa. Vocês vão também encontrar constelações em plataformas tridimensionais, que eu desafio a vocês experimentarem, para ver como é que é, sentirem como é que é estar em determinados papéis. E também perceberem, existe um capítulo do livro, perceberem que a vossa casa é muito mais do que você. A vossa casa tem que representar todo o vosso sistema familiar. Então, quando nós mudamos determinadas. Mudamos, por exemplo, de quarto. Mudamos, por exemplo, a sala com uma outra área da casa. Isso vai ter impacto na nossa vida. É muito curioso. Eu estou a olhar ali para a cara da Cristina, que está a tirar fotografias, e ela está
diferente do que eu estou a dizer. Então, o livro tem muitos aspectos fora da caixa. Por isso é que nós resolvemos chamar de cinco experiências, que são experiências mais clássicas, vamos chamar de assim, e um novo olhar. Porque realmente há sempre a possibilidade de termos um novo olhar. Um olhar fora de realmente aquilo que é o mais tradicional. Porque, no fundo, é tudo que eu tenho percebido ao longo destes anos, é que as construções são um processo vivo, não são um processo que a desenvolveu que vai ficar assim. Não, ele próprio, ao longo dos anos, as construções foram evoluindo, continuam a evoluir e, portanto, nós só temos que irmos adaptando a estas novas realidades e trazendo para nós este novo olhar que eu trago neste livro, ou escrito neste livro, ou escrito do livro, e que eu vos convido a ler. E acho que é isso. Uma característica do livro é que ele tem vários códigos QR. Se vocês passarem o telemóvel, um tablet, vocês podem ver a Catarina em ação. Então, a gente vê o livro, mas é como se o livro fosse multiplicado por talvez umas 100 anos, 10 vezes mais. Vocês podem literalmente experimentar Catarina a partir dos códigos que já estão todos funcionando até onde isso está. Então, tá bem. Então, só para nós encerrarmos, já vejo que aqui champanhe, já mais alguma coisa, um bolo ou algo assim. Mas, então, só para nós encerrarmos, observem a emoção da Catarina ao falar de um livro. Então, isso diante da palavra da minha responsabilidade como mentor de autor. Então, cada vez que eu for trabalhar com um autor novo, uma história nova, eu sempre penso nesse final. Naquele momento em que realmente eu vejo o quão significativo aquilo é para aquele autor. E é uma coisa que eu tento carregar comigo durante todo o meu trabalho. Sempre lembrar que aquele autor está a pôr na obra que ele está a produzir justamente a sua capacidade de fazer o seu melhor. Isso prova palavras que eu usei dezenas de vezes na conversa inicial. Catarina, uma profissional fabulosa, etc., mas, sobretudo, a Catarina, uma pessoa extremamente generosa. Isso que eu disse na abertura do livro, quando a Catarina pediu-me para escrever faixas, a Catarina é maravilhosa. Terminar com essa frase. Catarina é maravilhosa. Super salva de palma. Muito obrigado. Ao livro que está lá na frente, já escritos, e temos ali a unidade de Agostinho,
Trabalhar durante muitos meses. O leite precisa usar.
Está tendo a competição. Agora está ali. Pode levar, se não vamos compartilhar. Acho que às vezes as pessoas depois não sabem onde é que eu também é. Eu estava ali a falar no dia. Estamos aqui, é o. Exatamente. Tranquilo. Eu acho que tem que fazer. Está bem, não. Porque só da milhão aqui para trás, né? Português, então nós vamos ver, mas falo, mas não, literalmente. E tem uma quarta classe, não? Essa classe Vamos. Isso agora já já Lá, lá. eu digo que Sim, eu sei. Esse tipo de coisa. Mas não agora tem. São Paulo, regionais. Legal, cara. Que Deus. E fora daqui. Estamos fazendo a evolução. O nosso projeto ficar fora. Também já vou trabalhar. Eventualmente. E aí, então, nós vamos na área de negócio mais, a área de Tem que viajar
Negócio. Para viajar, posso comprar passaportes, posso viajar, isso existiu. 2 meses e meio. E eu Minas Gerais, quase 15 dias. Se for para minha casa, ela tem as minhas coisas que estão. Isso pode estar com o colega, que eu não consigo, para o apartamento, janto, mas não. Eu decidi. Então já comprei caixa lá em Exatamente. mas Mas outras duas as outras compras verdade de São Paulo. Conhece a cidade de São Paulo? Tem os melhores, na verdade, a cidade de São Paulo tem os melhores shopping centers do Ocidente. Os grandes shopping centers. Tudo. E aquelas roupas feitas no Brasil, eu ontem os sketches. Mais caros. Por exemplo, os sketches dia a dia. São Paulo a de março. Mostra como tem. 25 de março. 25 de março. Não, não aguento. Tem que ter paciência. Tá? 25 de março. Dia a dia, logicamente. mas tipo, não quero o corpo fogo, eu estou a tirar tudo. Eu estava ali com uma aula de força. Ela me deu Daí agora lá. O equivalente ao preço. Olha, mas lá, volta para o
Dá-me só um jeitinho. Obrigada. Mas aqui.
ganha muito bom. Quer dizer, eu vou embora.
São pessoas sérias. Eu acho que é gente daquele. Parece. Não, só assim. Não, acho que isto é sim, agora Então, talvez